Olá, bem-vindo ao penúltimo dia do evento. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que esteja gostando de tudo e que compareça amanhã, domingo, às 19 horas, para o grande finale do evento, onde eu vou contar tudo e abrir as matrículas ao vivo para a nova turma do Treinamento Caio no Sono, o meu curso online sobre os fundamentos da saúde do sono, onde você aprenderá comigo e com todos os profissionais que você conheceu no decorrer dessa semana. A entrevista de hoje é com o nutricionista doutorando pela USP e pesquisador em cronobiologia, Rafael Genário. A interface da alimentação com a qualidade das noites de sono e com o relógio biológico é uma área muito interessante e em franco crescimento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Prepare o seu fone de ouvido, papel e caneta e bons estudos! Eu estou aqui com o Rafael Genário, nutricionista, especialista em crononutrição e doutorando pela Faculdade de Medicina da USP. Rafael, muito obrigado pelo aceite no convite, é uma honra tê-lo aqui comigo. Eu queria começar com uma pergunta sobre um problema de saúde pública seríssimo, não só do Brasil, é uma outra pandemia que a gente vê no mundo inteiro. A gente sabe que vários problemas de sono e transtornos mentais associados estão intimamente relacionados com a obesidade. 50% dos brasileiros estão acima do peso e a gente sabe que mais ou menos 30% são obesos. Tem um dado que me assusta muito, quando a primeira vez que eu fiquei sabendo desse dado, eu fiquei um pouco impressionado. Mais ou menos 50% dos pacientes com apneia do sono, que também invariavelmente tem sobrepeso ou obesidade, tem depressão também. Eu queria te perguntar, por que a gente está engordando tanto? Olha, Caio, primeiramente eu que agradeço aí pelo convite, fico lisonjeado em fazer parte desse projeto, mas com certeza essa deve ser a pergunta do século, né? Inclusive eu lembro de um artigo muito interessante do Van Coulter, que ele publicou em 2003, mostrando que por muitas vezes a gente vincula o exercício físico. Bom, hoje a gente sabe que há uma importante redução do gasto energético, né? Cada vez menos temos o trabalho braçal, cada vez mais a questão de menos atividade locomotora, né? E cada vez mais o uso de outros meios de locomoção, como carros, enfim, né? Então a gente percebe que de fato as pessoas estão em um comportamento cada vez mais sedentário. Além disso, tem o olhar também sobre alimentação. A gente percebe que o consumo de ultraprocessados vem aumentando ano após ano, inclusive pela pandemia. A gente publicou um trabalho no ano passado na Obesity, mostrando que justamente a alimentação durante a pandemia também teve uma piora, então a gente vai perceber dados nesse sentido, mas um ponto importante é justamente o sono. Nesse artigo do Van Coulter, ele faz uma importante associação com a diminuição do tempo médio de sono desde a década de 1960, principalmente, com o aumento da prevalência de obesidade. Há uma importante associação. Então a gente percebe que, de fato, essa redução do tempo médio de sono, eu consigo entender, e a gente tem respaldo científico para mostrar que, de fato, essa privação tende a trazer repercussões também importantes no risco, né, para a obesidade. Inclusive, pensando em todas as alterações metabólicas, endócrinas, enfim, da privação de sono, mas também pelos distúrbios associados com o sono, né? Sim. A gente percebe, por exemplo, em outro trabalho que, pensando em obesos mórbidos, por exemplo, IMC maior que 60, cerca de 95% desses pacientes possuem algum grau de apneia obstrutiva do sono. Ou seja, a cada 100 pacientes com obesidade mórbida, 95 apresentam algum grau de apneia obstrutiva do sono. E acho que vai muito além dessa questão da privação de sono, alterar a grelina, leptina, acho que vai muito além disso, né? Você está privado de sono, as pessoas estão se tornando mais noturnas, tem a questão do comer noturno excessivo, que é uma coisa que você fala bastante, a pessoa fica mais em casa, trabalhando até altas horas, vai postergando a janta. Acho que é um Exato. fenômeno que a gente vê muito hoje no contexto de pandemia, né? Não, total. A gente já tem alguns trabalhos saindo na literatura nos mostrando isso que a gente vê na prática clínica, né? As pessoas estão
principalmente agora durante a pandemia, trabalhando mais de casa ou tendo a possibilidade de organizar a rotina de trabalho, a rotina de estudos, enfim, e consequentemente estão tendo uma vida cada vez mais noturna, não somente de alimentação, mas da prática de exercício físico, não tendo uma rotina de sono, de ir dormir e de acordar, então isso também é um impacto. E a gente percebe justamente isso, o aumento da prevalência do comer noturno. Então as pessoas estão comendo mais tarde e geralmente comendo de uma forma de alimentar, nutricionalmente de menor qualidade. Sim. Então, por exemplo, nesse trabalho com pacientes obesos bariátricos, por exemplo, a gente observou que o consumo de ultraprocessados aumentou consideravelmente durante a pandemia. Até pela redução das idas ao mercado, pela praticidade, fast food. Hoje os aplicativos facilitam bastante, né, o dia a dia, mas, consequentemente, o valor nutricional tende a reduzir de forma bem expressiva. E as pessoas têm preparado menos o próprio alimento. Isso tem uma influência direta, né? Direta, né? Até que em questão de qualidade da alimentação, mas entrando também nos aspectos sociais, familiares, né? De fazer uma alimentação com calma, alimentação com a família, né? A questão do comer pleno, isso também tem uma certa influência na qualidade nutricional, nas questões de digestão, né? Então, tudo isso, com certeza, tem um impacto, né, no que a gente vem observando nos dados recentes. E você é um nutricionista com um conhecimento muito profundo de cronobiologia, de medicina do sono. Posso te chamar de nutricionista do sono, né? Essa pessoa existe, né? Eu acho que muitos outros colegas têm seguido aí os seus passos. Eu queria ouvir um pouco de você. Quais foram as oportunidades de trabalho, né, que foram sendo criadas a partir do momento que você começou a estudar a influência do sono nos aspectos da alimentação, nos diagnósticos nutricionais? Como é que você foi percebendo isso ao longo do tempo em relação à sua própria profissão? Perfeito. Eu vou tentar ser breve, porque é uma história um pouco longa, mas basicamente, no primeiro semestre, eu fui estudar sobre triptofano. Primeiro semestre da faculdade? Da faculdade, isso. Primeiro semestre da faculdade, entrei na nutrição, eu fui estudar sobre o tal triptofano, que em um livro, se não me engano, eu li sobre o triptofano, achei interessante as possibilidades dele e fui entender a rota das quinureninas, né? É uma rota predominante do triptofano, que ele pode se converter tanto para a rota da serotonina, ou para a síntese proteica, mas também para a rota das quinureninas. E eu fiquei curioso sobre essa rota. E aí, no primeiro dia do segundo semestre, que foi na aula de fisiologia, eu questionei a professora, que ela estudava sobre triptofano. Eu falei, professora, vocês estudam também a rota das quinureninas? E ela falou, rota das quinureninas? E aí, uma trilha, né? E ela falou, não, eu não conheço essa rota das quinureninas, né? E aí ela me pediu para ficar após a aula. Então eu fiquei após a aula e aí a gente conversou mais sobre essas rotas das quinureninas e descobri que ela queria estudar melatonina, né, que é uma rota também alternativa ali do triptofano. Eu falei, bom, aí ela me convidou para fazer os estudos e, resumindo a história, eu fiquei com ela durante toda a minha graduação estudando melatonina. E aí eu comecei, bom, mas a melatonina de fato é um importante hormônio para todo o ciclo circadiano, mas também aspectos de sono. Eu falei, por que eu não estou vendo isso na graduação? Então, é uma dor que a gente fala dentro da nutrição, que basicamente a gente não tem nenhum tipo de conhecimento compartilhado, propagado ali durante os estudos sobre sono, sobre cronobiologia, sobre crononutrição, enfim. E dessa forma eu senti que era uma carência dentro da nutrição, comecei a me aprofundar de uma forma particular, até pelos estudos, mas também pensando na prática clínica. E de certa forma isso me possibilitou me formar com um olhar mais holístico para aspectos de sono e de ciclo circadiano, né? Porque muitos colegas falavam, tá, eu vou perguntar para o paciente se ele dorme bem. Se ele falar que não, o que eu faço agora? Né, é uma dor de todo profissional de saúde que sai da faculdade, né? Exatamente, mas uma coisa que eu falo é pelo menos saber identificar o problema e saber, por exemplo, bom, agora eu vou encaminhar para quem eu encaminho, né? Então esses detalhes que fizeram a diferença para mim, principalmente para
conseguir ter uma segurança para clinicar nesse aspecto de sono, até mesmo para intervir, trabalhar essas questões comportamentais, como a alimentação poderia trazer repercussões positivas, né? Então eu acho que isso que me possibilitou entrar um pouco mais no sono e trazer esse diferencial também dentro da nutrição para a minha prática clínica. E você empreende na área de educação de diversos outros profissionais de saúde. E eu acho que, assim como eu, quando um aluno nosso começa a reproduzir os conhecimentos que são passados no curso e começa a atuar, né? Às vezes eu vejo alguns alunos meus até mudando ali a descrição do perfil, né? E dá uma felicidade assim, né? Pô, o cara entendeu e realmente está aplicando. Conta um pouquinho dessa experiência como professor, como empreendedor na área de educação, e como é que é pegar toda a bagagem, ensinar alguém e esse alguém aplicar? Cara, isso é demais, porque de fato é uma experiência única. Inclusive, essa semana eu recebi 2 mensagens de 2 alunos dos cursos que estão fazendo agora o TCC sobre o tema do curso. Então, dentro da nutrição, fazendo um TCC vinculado à crononutrição ou sobre o sono. E que eles nunca tiveram esse conteúdo dentro da graduação, mas sim nos cursos. Então você vê que isso estimulou ele a procurar um conhecimento a mais, vai trazer uma capacitação profissional muito melhor também, até principalmente pensando no benefício ao paciente, que ele vai ter um trabalho muito mais humanizado, um trabalho muito mais completo, né? E outra questão é um e-book que eu fiz uma época também, que teve mais de 1.500 downloads. Então também recebeu os feedbacks de pessoas falando, olha, eu fiz isso e melhorou muito meu sono, minha qualidade de vida, fiz isso, trabalhei com meus familiares, isso trouxe repercussões positivas também, ajudou minha mãe no tratamento da depressão. Então não somente com o profissional, mas também com o público geral, com os pacientes, traz uma sensação indescritível, né? Quando a gente percebe isso na prática, realmente melhorando a qualidade de vida, sono, enfim, né? Quando a gente tem uma ciência que é relativamente nova, crononutrição, e tudo que é novo gera uma certa resistência dentro do meio acadêmico. Como é que você tem visto esse movimento da crononutrição no meio acadêmico? Como é que é a aceitação desse novo olhar? É um novo olhar para aspectos nutricionais. Olha, Caio, particularmente eu vejo os 2 lados da moeda. Tem o lado positivo, que alguns profissionais estão utilizando a crononutrição de uma forma em prol do paciente, né, pensando em aplicabilidade prática realmente com respaldo científico, mas também tem um lado ruim, entre aspas, que eu vejo muitas extrapolações. Então, como a crononutrição é uma ciência nova, muitas pessoas pegam um conhecimento que muitas vezes uma hipótese e criam aquilo como uma verdade. Então a gente percebe que há muitas extrapolações. Então há um certo cuidado até mesmo na forma que eu cuido para compartilhar o conhecimento, porque, por exemplo, as questões do comer noturno. Então muitas pessoas começam a fazer extrapolações que deve cortar o jantar, né, que não deve jantar à noite. E aí o que acontece muitas vezes? Gera fome no paciente, gera algumas alterações de catecolaminas, atrapalha a qualidade do sono. Então isso vai gerando um looping extremamente negativo, pensando em aspectos de qualidade de vida, de composição corporal, aspectos metabólicos, mas quando a gente pega de fato o que há respaldo científico, sempre com o senso crítico na interpretação, a crononutrição, ao meu ponto de vista, sou suspeito para falar, mas ela aparentemente vem para ajudar bastante na prática clínica. Eu recebi uma mensagem, nada é por acaso, né, gente? No dia da gravação deste documentário, estava tomando um cafezinho na padaria aqui ao lado do estúdio, recebi uma mensagem de um amigo muito próximo, perguntando assim, doutor, né, me chamo de doutor por brincadeira, assim, cortar carboidrato dá insônia? Eu falei, gente, não é possível, só pode ser coincidência, né? Vou falar sobre isso hoje, né? Então, às vezes as pessoas pegam fórmulas mirabolantes, intenções milagrosas,
né, com a ideia de que, bom, você pode até perder peso muito rápido, mas quem perde muito rápido ganha muito rápido também, né? De fato. Então, eu acho que a crononutrição ela vem para ficar porque ela não fala só de qualidade e quantidade, Perfeito. mas a distribuição desses alimentos ao longo de um ciclo de 24 horas e o que cada administração de alimento em determinado horário provoca no corpo. Acho que é por aí, né? Exatamente. É o que eu falo muito, né? O olhar além das calorias, digamos assim. Muitas vezes, quando a gente pega a nutrição, muitos profissionais gostam de olhar para o alimento, que de fato não é errado, é muito importante, mas esquecem de olhar para aspectos metabólicos, aspectos hormonais. Muitas vezes o erro está na falta do conhecimento sobre o ciclo circadiano, sobre o sono na graduação, né? Então, por isso eu acho também fundamental a busca por conhecimentos fora da graduação, né? A busca por cursos para justamente abrir o leque de conhecimento. Não que você precisa ser, digamos, conhecer totalmente o ciclo circadiano, os clock genes, enfim, mas pelo menos ter essa noção de respostas hormonais, por exemplo, que são fisiológicas. Por exemplo, a redução da sensibilidade à insulina no momento noturno é uma resposta fisiológica, né? Normal, principalmente pela sinalização da melatonina. E aí algumas pessoas pensam, bom, se há uma redução da sensibilidade insulínica no momento noturno, então eu devo cortar carboidrato. Aí que começam os problemas das extrapolações. A pessoa extrapolações. esquece que a melatonina prepara não só para a noite, mas para o dia que vem depois. De fato, exatamente. Uma coisa está atrelada à outra, né? E eu acho que a crononutrição tem muito o que dizer para as outras especialidades também, né? E fazer com que as pessoas entendam que o corpo ele trabalha o dia inteiro, mas o metabolismo dele à noite é um, de dia é outro, e dependendo do horário que você pega ali, é diferente também, né? Exato. O metabolismo que a gente tem de manhã não é igual ao fim da tarde, e assim por diante. Perfeito, exato. Até uma área que eu gosto muito de estudar é a endocrinologia baseada na crononutrição. Porque, por exemplo, a gente percebe respostas claras diferentes, por exemplo, no manejo glicêmico de pacientes diabéticos, conforme a concentração calórica em momentos do dia. Né, alguns trabalhos, por exemplo, buscam analisar a diferença em pacientes diabéticos com maior concentração calórica no momento diurno, especialmente no café da manhã, e uma maior concentração calórica no momento noturno, principalmente associando com outros comportamentos de estilo de vida. E a gente percebe, de uma forma resumida, que uma maior concentração calórica nas horas iniciais do dia tende a trazer melhor manejo glicêmico do paciente ao longo do dia. Então, são aspectos que, quando a gente pensa em outras áreas da saúde, esse olhar da crononutrição parece ser extremamente importante. Quer dizer, a gente pode perder peso ou manter o peso comendo as mesmas calorias, mas distribuindo em horários diferentes. Esse é um tema que dá muita polêmica, do tipo, bom, não é só contar calorias? Né? Então, não é só déficit calórico, né? Isso que eu bato na tecla, exatamente. Esse olhar para aspectos de qualidade nutricional, distribuição, frequência, tudo isso vai trazer repercussões diferentes, mesmo que por muitas vezes a questão calórica seja igualitária. Você tem algum case para falar para a gente, nesse sentido que eu estou perguntando aqui? Uma pessoa que você só distribuiu ali? Sim. Por exemplo, a gente estava conversando até agora há pouco ali no refeitório que justamente é muito comum o que acontece do público que chega no consultório. Geralmente ele tem um café da manhã muito rápido, pela correria do dia a dia, ou pula o café da manhã, almoça razoavelmente um pouco melhor, tem o brasileiro geralmente gosta de parar a fazer o café o almoço, né? Mas o que acontece muitas vezes? O lanche da tarde é uma das refeições mais negligenciadas. Ou belisca algo rápido, ou pula essa refeição. E aí qual é o comportamento típico do brasileiro? O excesso de comida à noite. E a gente percebe que não é somente o excesso de comida à noite que está sendo o problema, mas talvez uma má distribuição calórica ao longo do dia, uma baixa qualidade nutricional, muitas vezes também no jantar, porque o cara já chega cansado, associado ao estresse, tende a trazer uma maior chance dele pedir um fast food. Eu mereço. Eu mereço, né? Exatamente. Minha recompensa noturna, né? Então, o que a gente percebe?
muitos pacientes eu nem precisei fazer redução calórica. Olha, para ser sincero, em muitos casos eu nem me preocupei em quantificar o gasto energético total, porque percebi que aspectos comportamentais simplesmente foi manejar a frequência alimentar e a distribuição calórica ao longo do dia, trouxe repercussões ótimas na perda de peso e repercussões metabólicas, por exemplo. Então, e às vezes muitas coisas vêm antes da perda de peso. A pessoa fica mais disposta, ela percebe uma melhora na cognição, um rendimento acadêmico, um rendimento esportivo, né? Relações sociais, humor, relações familiares. Né? E aí a hora que ela percebe, aí sim ela tá magra. Exatamente. Tem muita coisa antes, né? Exatamente. O que mudou na tua prática clínica de consultório quando você começou a olhar para o sono dos pacientes? Olha, Caio, eu acho que inicialmente há uma maior busca de pacientes por um possível diferencial, digamos assim, né? A gente sabe que o sono é uma grande dor da população. A gente tem dados aí de prevalência de distúrbios de sono, de baixa qualidade do sono extremamente alarmantes, digamos assim. Né? Então, o que a gente percebe? O paciente já está buscando uma melhora da qualidade nutricional, da alimentação, seja emagrecimento ou reeducação alimentar. E ele fala o seguinte, bom, mas aquele nutricionista também olha para o sono, e eu também tenho uma baixa qualidade do sono. Olha, vou nele, porque isso vai ser, digamos, eu vou ter um cuidado mais global, mais holístico, né? Sim. Então, eu acho que inicialmente eu percebo que a busca aumentou bastante quando eu comecei a frisar mais sobre a importância do sono, sobre inclusive a importância do nutricionista agir sobre o sono do paciente, investigar, avaliar, intervir e saber recomendar para um profissional capacitado quando for necessário. Eu acho que inicialmente trouxe até um retorno financeiro melhor nesse sentido da prática profissional. E outro é justamente me sentir mais seguro, para conseguir ofertar um trabalho mais capacitado, né? Ter uma segurança quando o paciente falar que não está tendo uma boa qualidade do sono, saber, bom, se ele falou isso, o que eu investigo agora? Quais sinais eu fico atento? Né? Quais sinais diurnos e noturnos eu devo ficar atento? Saber trabalhar a higiene do sono, não somente sobre os hábitos noturnos, mas também os diurnos. Então, me trouxe muito mais, digamos, muita mais segurança para poder agir com esse paciente na prática profissional. E não colocar todas as queixas de sono no mesmo saco da insônia, né? Não é toda queixa de sono que é insônia. Pode ser uma má alimentação, pode ser um horário errado de alimentação, uma qualidade errada de alimento em determinado o exercício horário. Físico. Atividade física. Né? No momento inadequado. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa. Você acha que você estuda melatonina desde do primeiro semestre? É isso. Uhum. Começou com o triptofano, aí você descobriu que a melatonina estava ali no meio da via do triptofano. O que você acha de automedicação de melatonina? Como é que você comunica todos os problemas que estão em volta dessa automedicação para os seus pacientes, né? Porque eu imagino que, assim como no meu consultório, você deve receber diversos pacientes que já chegam tomando a melatonina. Fala um pouco disso para a gente. Eu tenho alguns trabalhos científicos publicados e eu lembro de um fator importante nesse sentido, que quando eu fui falar em um artigo sobre a suplementação de melatonina, e um revisor me corrigiu, não é suplementação de melatonina, é terapia de melatonina. Né? Porque justamente aqui no Brasil, ela é conhecida como suplementação. Porque tem aquele clássico argumento, porque é natural, então não vai trazer efeitos deletérios. E quanto mais eu fui pesquisando sobre a melatonina, mas eu tentei compartilhar o conhecimento do tipo, olha, calma aí, vamos pisar no freio sobre o que você sabe sobre melatonina ou sobre a automedicação com ela. Porque, infelizmente, a gente tem um acesso muito, digamos, aberto à melatonina de uma forma conhecida como natural e sem efeitos colaterais. Mas hoje a gente sabe que ela, na verdade, é um hormônio com
regulações diversas, né? A gente publicou agora um trabalho mostrando, por exemplo, regulação da fertilidade, regulação da taxa de ovulação. Até foi legal que nesse trabalho, por exemplo, a gente começou a estudar sobre reprodução feminina e masculina. Só que o que foi legal, que a gente percebia que na feminina trazia até uma possível melhora, mas na masculina, uma possível piora na taxa de fertilidade. Então temos muitos conhecimentos ainda sobre a melatonina, por exemplo, que a gente não conhece. Por que ela poderia reduzir a espermatogênese, por exemplo? Então a melatonina, a gente percebe que de fato ela regula diversos sistemas no nosso organismo. E como muitos a gente não conhece, e como ela é muito utilizada de forma equivocada, porque pelo que na verdade ela deveria ser utilizada, ou é recomendada a utilização, eu sempre bato na tecla na cautela, principalmente da automedicação, nesse argumento de natural, de baixos efeitos colaterais. Então, eu acho que na minha prática clínica, constantemente recebo pacientes se automedicando e doses elevadas. Eu já vi 30 miligramas, 40 miligramas. Já peguei 50 miligramas. E a gente não sabe também muito os efeitos dessa superdosagem, né? É tudo muito esquisito ainda, né? E também os nutricionistas, assim como outros profissionais de saúde, têm um papel de psicoeducação. Né? Se você receber um paciente desse, falar, olha, então melhora a fertilidade feminina, então vai lá na loja e compra melatonina. Acho que não é por aí. Não, exatamente. É o hormônio do sono. Então eu vou tomar o hormônio do sono. Logo, meu sono vai melhorar. Né? As pessoas têm esse raciocínio muito linear. Né? A melatonina tem, sei lá quantas, 500, 600 funções no nosso corpo. Né? E a psicoeducação é importante. Né? Não, de fato, até no ramo esportivo tem um grande mito que a melatonina pré-treino, pré-atividade de exercício, aumentaria a liberação de GH, hormônio do crescimento, visto que a melatonina é o hormônio do sono e durante o sono a gente tem maior liberação do hormônio do crescimento, do GH. Consequentemente, usar antes do treino, você teria uma resposta anabólica melhor. Só que o que acontece? Muitas pessoas costumam utilizar a melatonina durante o dia e a gente tem alguns artigos já mostrando que o uso diurno traz mais efeitos deletérios do que efeitos positivos. Por quê? Ela vai contra, digamos assim, o ciclo claro-escuro. Exato. Né? E aí até mostra a redução da tolerância à glicose e risco aumentado para diabetes em usuários diurnos de melatonina. Então, muito além do sono, né? A gente percebe que por muitas vezes a pessoa pode estar utilizando por alguma finalidade estética ou até mesmo visando a melhora do sono, mas esse uso diurno pode estar aumentando o risco para diabetes. De algo que é considerado natural, entre aspas. Né? Então, sim. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, para os pacientes. Olha, natural é o que o seu corpo produz. O resto, né? Uma vez eu atendi uma paciente, eu falei, quais medicações você toma? Não, nenhuma. Aí eu perguntei de uma outra forma, porque sabe aquele paciente que você tinha certeza que usava um monte de coisa? Não, mas você toma alguma coisa todo dia? Aí ela me mostrou uma lista de 50 e não sei quantas substâncias, né? Mas é tudo natural, por que você está me perguntando isso? Eu falei, olha, mesmo essas coisas que você chama de natural, tem certas interações no nosso corpo. Né? E aí você consegue enxergar o paciente de uma forma mais completa, né? Perfeito, exatamente. Você é uma pessoa que alia a parte acadêmica, a parte empreendedora, a parte prática e descobriu o sono desde muito cedo, né? Você acha que atualmente é uma boa decisão para o profissional de saúde mergulhar de fato no estudo do sono? Olha, eu sou suspeito para falar, Caio, mas no meu conhecimento atual sobre sono, eu diria que é até uma negligência não se aprofundar sobre o sono, né? Visto que o sono vai estar intimamente associado com a minha prática profissional, por exemplo, a nutrição. A gente sabe que o sono tem um papel fundamental em aspectos cognitivos, mas envolvendo o comportamento alimentar, por exemplo, né? Mas também aspectos endócrinos envolvendo grelina, leptina, gasto energético
enfim, outros fatores, né, manejo glicêmico. Então, eu não consigo hoje me ver, por exemplo, nutricionista sem ter pelo menos um conhecimento básico sobre arquitetura do sono, sobre a importância do sono, até mesmo por essa questão de psicoeducação, né? Então, eu hoje vejo como algo indispensável para um profissional da saúde. Eu vejo como um conhecimento indispensável, de mesma forma, sobre um conhecimento sobre a importância da atividade física, a importância da alimentação saudável, a importância de uma boa hidratação, a importância de redução do estresse. Então, eu não consigo hoje tirar o sono, tipo, isso é menos importante. Eu acho que é meio que um pilar dentro da área da saúde, né? E falta divulgação e capacitação, porque a gente tem basicamente 4 pilares, né? Sono, alimentação, atividade física e saúde mental. Fala-se muito de alimentação, atividade física, saúde mental está começando agora a dar o boom por causa da pandemia, né? Parece que Fato. as pessoas descobriram agora a saúde mental, A importância sendo que ela da tá saúde aí mental. há muito tempo e o sono tá ali, todo mundo fala, mas falta aquele empurrãozinho, que eu acho que é muito do nosso papel, De né? fato. De divulgar, de falar com propriedade, né? Com base científica, de uma forma que todos entendam. Você acha que o sono um dia vai ter o protagonismo que esses outros pilares já têm? Olha, Caio, eu acho que sim. Eu tenho boas perspectivas quanto a isso, porque se a gente pegar, por exemplo, o exercício físico, era algo que até algumas décadas atrás também era pouco falado. Agora, recentemente, poucos meses atrás, saiu o Guia Brasileiro de Exercício Físico, que antes havia só o de nutrição. Quem sabe aí não sai algum dia o Guia Brasileiro de Sono, né, de indicações para questões de sono, crononutrição, ciclo circadiano, enfim. Mas eu acho que até pelo avançar da literatura sobre sono, eu acho que a gente está percebendo cada vez mais a importância do sono, inclusive dentro das diversas áreas da saúde. Então, o profissional da saúde já vem percebendo a importância do sono dentro do seu próprio campo de atuação. Então, eu acho que, pensando de forma positiva, eu acho que o sono vai ser um grande protagonista nos próximos anos. E você acha que, como sociedade, a gente tem que corrigir essa escassez enorme de profissionais de saúde que não são capacitados para lidar com as queixas de sono? Com certeza, Caio. É uma panela de pressão. Não, de fato, a gente conversou agora há pouco também, porque por muitas vezes a gente sente dificuldade no momento da indicação. Sim. Né? Você não acha, né? Qual psicólogo de sono eu consigo indicar aqui para acompanhar esse meu paciente junto comigo, médico do sono, né? Então eu acho que a gente tem uma grande carência ainda dentro da área da saúde, de pessoas capacitadas, né? Para realmente ter um trabalho diferenciado, um trabalho capacitado nesse olhar do sono. Então eu acho que inclusive uma excelente oportunidade para profissionais da saúde terem essa capacitação, porque eu acho particularmente que é uma área que vai crescer bastante. Fala um pouco sobre o seu doutorado. Bora lá então. O meu doutorado é o doutorado direto, né? Então eu saí da graduação direto para o doutorado. Eu estudo aspectos de nutrição e exercício, né, com idosos obesos sarcopênicos. Então são idosos que eles possuem a concomitância da obesidade mais a sarcopenia. E a gente vai iniciar então uma intervenção de 16 semanas, alinhando nutrição, exercício e analisar se a suplementação de proteína traz um desfecho mais significativo em questão de massa muscular, massa óssea, qualidade de vida, aspectos de funcionalidade, aspectos metabólicos. Então é um projeto grandinho. E também tem um projeto secundário que é sobre sono. Eu quero investigar a crononutrição, pensando na Second Meal Effect, que é uma estratégia de modulação do café da manhã, principalmente com proteína, se ela consegue atenuar os impactos da privação de sono.
A gente percebe que essa estratégia baseada na crononutrição, ela tem repercussões positivas no manejo glicêmico de pacientes diabéticos, e como a gente percebe que a privação de sono traz algumas repercussões negativas glicêmicas semelhantes ao paciente pré-diabético ou diabético, a hipótese é que ali a crononutrição pode trazer alguns aspectos importantes, por exemplo, em pacientes durante tratamento, pacientes com insônia idiopática e outras condições, né, que a gente não, que infelizmente vai ter ali alguma privação de sono ou transtorno de sono. Eu acho que a beleza maior da pesquisa clínica é essa. Você começa estudando um negócio, no meio do projeto você descobre outras 15 linhas de pesquisa. De fato. E o negócio não tem fim, né? E de fato acho que dá para colocar o sono em todas as linhas de pesquisa. Tranquilo. A pesquisa clínica, de fato, ele é importante, ele é muito útil. Rafael, obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E tomara que nós tenhamos aí diversas outras interações. Tomara que eu veja e você veja também a evolução e o reconhecimento da crononutrição dentro da ciência do sono. Valeu mesmo, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Olá, doutora Luciana, estou aqui com você hoje, é um prazer. Doutora Luciana Palombini, ela é pneumologista, é médica do sono, especialista em medicina do sono aqui do Instituto do Sono de São Paulo. Bem-vinda ao nosso documentário. Obrigada. Obrigado pela sua disponibilidade. Doutora, me conta um pouquinho, você tinha ideia na época da sua graduação que você trabalharia com o sono dos brasileiros e brasileiras? Como que foi no início da sua carreira como médica do sono? Vou te dizer que jamais imaginei. Eu tive contato com sono aqui em São Paulo, quando o sono estava começando, na verdade, o grupo inicial. Foi uma grande descoberta e alegria, porque eu me identifiquei, vi a importância, nunca na faculdade foi citado em momento algum nenhum aspecto do sono, né? E quanto mais eu estudo e mais trabalho com sono, mais eu vejo a importância e o como é pouco valorizado, né? Tanto pelos profissionais de saúde como pela população geral. Então, cada vez mais reforço mais a importância, né? Por que você acha que é pouco valorizado? Você tinha essa percepção na faculdade? Em algum momento você chegou a pensar sobre isso? Na faculdade, como eu nunca tinha tido contato com medicina do sono, eu nem sabia da importância. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver, né, como é fundamental em todas as áreas da medicina. E quanto mais eu vejo na prática, mais eu vejo como é pouco valorizado, porque vem pacientes para mim dizendo que tiveram queixas de sono, já falaram sobre problemas de sono para outros profissionais de saúde e realmente não foi muito valorizado, né? E aí, na verdade, é uma questão não é só de valor, é de formação. Então, né, a medicina, a maior parte dos médicos, né, eu tenho 53, da minha geração, ou mais velhos, não tiveram essa formação. Então, também existe a pouca importância e a pouca formação do profissional, talvez não saber muito o que fazer, porque ele não teve a formação. Sim, com certeza. Muitas vezes o profissional até ele pode querer ajudar, nossa, isso talvez seja importante e tal, mas ele não teve a formação para ajudar. Não, eu lembro, você falou uma coisa dos médicos, né, da geração de médicos. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu mostrei um livro de genética para o meu avô. E o meu avô, ele se formou em 53, atuou até os 85 e faleceu em 2019, infelizmente. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu mostrei o livro de genética, ele falou, nossa, que é isso? E eu fico imaginando, às vezes, e não deu tempo, né? Meu avô já estava um pouco debilitado, e eu lembro que eu falei para ele que eu estava fazendo sono, e ele não entendeu muito bem, né? É muito legal isso, a gente não tem, né? É um comportamento tão primitivo, mas o profissional de saúde que cuida de gente não tem essa ideia, né? Dessa importância. Sim, e aí se você pensar a medicina do sono, o sono, na verdade, é uma área que entra em absolutamente todas as outras áreas médicas. Ele entra tanto na fisiopatologia das doenças,
como num conceito básico da medicina hoje, que é a definição da saúde, que é aquela questão Uhum. básica, que é o fato, além de você não ter doença, é bem-estar e qualidade de vida. Então, assim, mesmo Uhum. antes de você pensar no risco de um infarto, de um AVC, hoje cada vez mais está sendo valorizado, isso é fundamental. Não basta a pessoa não ter uma doença, ela tem que acordar bem disposta para o dia, né? Senão ela Sim. vai ter uma boa qualidade de vida, e quando você não tem uma boa qualidade de vida, tudo fica mais difícil, do trabalho ao prazer, né? Então, é um conceito, sono é um conceito de bem-estar, de acordar bem, de você fazer bem as suas atividades do dia a dia, e esse é um conceito que entra na medicina como um todo, né? Com certeza. E eu acho que os distúrbios do sono, né, a prevalência dos distúrbios do sono, ela já era muito alta antes da pandemia. E era um problema muito grave antes mesmo de tudo isso que a gente está vivendo. E a pandemia escancarou muitas coisas. E uma das coisas principais é a escassez de profissionais capacitados para que a gente cuide, né, dessas pessoas. Você acha que a gente, como sociedade, tem um papel importante na correção dessa panela de pressão que é a escassez de profissionais que perguntam sobre o sono para os pacientes? É fundamental, fundamental, porque assim, a pandemia, né? Então, assim, ó, aumentou muito a ansiedade, a insônia e entrou aí na questão da desregulação de relógio biológico, que é uma questão que cada vez mais tem sido falada, né? Então, assim, as pessoas entenderem a necessidade da mudança, né, comportamental e do estilo de vida, é muito raramente passado isso para as pessoas, né? E aí, lógico que o mais fácil é o paliativo para nós profissionais de saúde, que é dar uma medicação, né? Então eu vejo a necessidade do profissional, do entendimento de passar essa mensagem, que é muito difícil, né? Muitas vezes não é passada, dessa necessidade das pessoas entenderem, então, o sono, as pessoas valorizarem o sono, né? Então, nós, especialistas do sono, tem esse papel fundamental, que é essa mensagem que é pouco passada, é pouco valorizada, é pouco entendida, e é uma função fundamental, porque o que está acontecendo com as pessoas, com a piora, né? Eu sempre falo pós-pandemia, pandemia ainda existe em dois grupos, bem, os que estão melhorando, os que estão piorando. A proporção, eu não É. sei dizer, mas uma coisa é certa, tem muita gente piorando, e junto com isso o estresse, né, atendido paciente, né, vocês também, né, burnout, afastamento do trabalho, e nós temos essa função de dizer, não, tá tudo errado, calma. Primeira coisa, você tem que mudar questões básicas da sua vida e priorizar questões básicas, que é a tal medicina e estilo de vida, que tem já hoje muito Sim. sucesso, especialidade em Harvard, tem um prédio inteiro, que a gente sabe que para todas as doenças, você organizar um bom estilo de vida é fundamental. E o sono, na medicina, estilo de vida está acima, né? Ele influencia todos os outros aspectos, né? Então, Com certeza. explicar isso é fundamental, né? Com certeza. Você comentou de Harvard, que tem um prédio inteiro para medicina de estilo de vida. É um curso que já está bem conceituado, né? Muita gente está indo para lá. E você está num prédio só de sono em São Paulo, que é o Instituto do Sono, que está há anos tratando das pessoas e formando profissionais, né? Ou seja, são instituições tradicionais, né? Respeitadas, muito conceituadas, de uma qualidade acadêmica inquestionável. Você tem muita experiência na área acadêmica, já formou muita gente, ainda forma muita gente. O que você acha que a gente tem de desafio, né, dentro das instituições mais tradicionais em relação ao ensino, à formação? Como é que você enxerga o futuro dessas instituições que estão há anos contribuindo, né, para a educação em saúde no Brasil e no mundo, em relação à formação desses profissionais mesmo para o mercado, né? O que você tem visto de desafio em relação a isso? Tem dois níveis aí, né? Então, a medicina do sono, a recém começando a entrar
no treinamento da medicina. Então, a medicina do sono, com certeza, né, hoje tem a residência, né, de medicina do sono, mas, na verdade, o médico, o ideal no futuro é o médico ser formado em medicina do sono junto com a medicina, né? Porque é uma medicina só, na verdade. Então, mas isso está começando. Então, assim, né, o médico que está se formando hoje entender que ainda é um início de conceitos, mas que ele ainda precisa dessa formação extra e que isso é fundamental em termos de mercado, e não é só mercado que a gente está falando de saúde pública, saúde mental, física e mental pública, né? O bem-estar, que é a nossa preocupação. Então, tem isso, a medicina do sono precisa ser melhorada nas faculdades. Hoje, a medicina do sono, em termos de mercado, lógico, um super potencial, pouquíssima gente, precisa ter mais gente formada, precisa ter mais, precisamos ajudar mais as pessoas têm pouca ajuda nisso, isso é uma coisa. Agora, existe outro nível que é a medicina do sono e a tal medicina estilo de vida, e eu, na verdade, já participei de cursos, estou tentando organizar um curso de medicina e estilo de vida dentro da medicina do sono. Então, esse casamento medicina do sono e medicina e estilo de vida ainda não está totalmente, mas quando você pensa assim, sono inclui mudança de estilo de vida, a gente sempre recomenda. Estilo de vida inclui o sono, digo sim, só que de uma maneira um pouco superficial ainda. Então, o médico do sono tem que ter mais treinamento em medicina e estilo de vida, e o médico estilo de vida tem que ter mais treinamento em medicina. Então, tem que haver mais isso. Mas quando a gente vê, tem muito trabalho publicado. Agora, existe, né, mas é uma questão básica da pesquisa baseada em evidência e de conceitos, né? Então, lógico que enquanto a gente não tiver uma boa revisão sistemática, né, de medicina e estilo de vida, é difícil a gente colocar isso como um consenso. Então, o que tem que ser feito? Tem que juntar um pouco isso. Então, essa revisão sistemática é dificílima, é chatíssimo, mas é o padrão ouro em termos de evidência para conceitos da medicina. Então, o pessoal da medicina e estilo de vida vai ter que começar a ter pesquisas e doutorados e coisas bem feitas, estudo randomizado, né? Bem feito com essa nova medicina, para essa nova medicina entrar na medicina convencional. E você sabe, isso não aconteceu também. Não aconteceu. Sim. Né? Então, assim, as pessoas têm que estimular. Então, quem está para essa área tem que, nossa, que legal, vou fazer um doutorado nisso. Vou publicar lá numa revista legal, tá, para começar a ter a valorização como um consenso. Hoje não é um consenso ainda, dentro da medicina convencional, né? Então, acho que tem essas duas coisas em processo. Eu acho que tem muito a fazer. Então, acho que assim, as pessoas que gostam, e na verdade, quem gosta de medicina geral, para mim, automaticamente vai sempre gostar de medicina do sono. Para mim é uma coisa automática. E quem gosta de medicina do sono também vai valorizar a medicina estilo de vida. Então, conceitualmente, a filosofia da pessoa que se forma, a gente imagina que tem tudo isso. Agora, em termos de instituição e formação, temos ainda que melhorar um pouquinho, né? E eu passei por isso na residência de medicina do sono e depois no consultório, porque essa intersecção que você falou de medicina de estilo de vida e medicina do sono, eu também não tive. E aí eu comecei a sentir falta no consultório, porque quando eu comecei a atender pacientes com queixas de sono e direcionar a minha anamnese para explorar mais essa queixa de sono, eu falei, gente, mas espera aí, tá faltando alguma coisa, porque eu preciso ensinar essas pessoas a mudar uma série de hábitos, porque senão ela não vai conseguir usar o CPAP, ela não vai fazer uma TCC para insônia, ela não vai conseguir ter uma disciplina para usar uma medicação por determinado tempo. Então, essa intersecção é fundamental, né? E eu vejo que o médico do sono
do futuro, ele vai ser um médico do estilo de vida também. Com certeza, mas com certeza. Não, e assim, tem uma coisa que a mudança do estilo de vida, se a gente pegar os profissionais de medicina do sono, todos devem citar isso numa consulta. Mas uma coisa é você citar, outra coisa é você ter um entendimento real da valorização. E a gente sabe que a maneira que a gente passa para o nosso paciente, a nossa maneira, né, a nossa atitude, a entonação, a maneira como a gente realmente acredita, e é isso que faz a diferença, pelo menos. Então, a gente começar a entender e valorizar, independente de um resultado estatístico significativo, antes disso, se a gente começar a passar de uma maneira diferente, sim, a gente provavelmente vai começar a conseguir ajudar mais as pessoas, provavelmente. E aproveitando esse gancho, o que mudou na sua prática clínica de consultório quando você começou a abordar as queixas de sono dos pacientes? Você acha que você conseguiu ajudar mais pessoas? Você incrementou, vamos dizer assim, a sua agenda? Você ampliou a tua área de atuação? Como é que foi essa transformação da tua prática clínica? Sim. Bom, eu faço, né, medicina do sono já há 20 anos, né? Então, mas o que acontece? A minha maturidade está vindo junto com a evolução histórica dessa valorização que a pandemia também trouxe, das pessoas entenderem, né, do autoconhecimento, né, de técnicas de relaxamento, meditação. Então, a gente está vivendo no momento que isso está crescendo cada vez mais, né? Então, na minha prática, juntando esses dois aspectos, né, com a maior maturidade, o maior alcance, a maior valorização disso, hoje a minha segurança a passar isso para o paciente é fundamental, porque aquela coisa, se você não passa segurança, né? O cara não vai, ele já está fragilizado, o paciente está precisando de alguém com isso, passar isso realmente de forma segura. Então, a minha atitude frente a isso está ajudando muito mais hoje, com certeza. E não é só isso, as pessoas também estão tendo mais receptividade. Então, a gente não pode julgar por um perfil de fora. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes vem um paciente lá, sei lá, o executivo estressado de uma grande empresa. Nossa, o cara jamais vai fazer uma meditação. Não, muitos deles me dizem, não, doutor, eu já ouvi falar, eu acho interessante, né? Então, a gente entender isso, da gente passar de maneira bem firme, valorizar, porque já é uma coisa difícil, a mudança de hábitos é muito difícil. Então, né, o meu entendimento hoje da dificuldade, eu consigo passar isso com mais segurança para o paciente, né? Então, com certeza, eu estou ajudando mais, mas acho que ainda precisa melhorar. Então, a questão da medicina e estilo de vida, a mudança de hábitos, sim, isso aí não é fácil nem para o profissional ajudar, as pessoas fazerem e nós ajudarmos. Não é fácil. Então, precisa bastante treinamento disso. Estamos melhorando, mas vamos melhorar mais ainda. E para muitos profissionais de saúde ainda é um tabu, né? Me parece que é um tabu e também me parece que é um problema de comunicação, né? Então, às vezes você tem um tempo de consulta super curto em muitos contextos, né, do nosso país e você precisa caminhar. E aí para por aí, né? Mas você não fala como, né? Como que a pessoa pode implementar isso na prática, né? Então, assim, a dificuldade maior hoje é a gente passa a lista lá para uma pessoa que já está cansada, irritada, deprimida, exaurida. Então, muito difícil, muito difícil. Então, exatamente, a gente tentar melhorar isso. Por isso é um dos motivos que eu quero exatamente fazer um curso lá no Instituto para os profissionais da medicina do sono, para nós temos dificuldade ainda e precisamos melhorar isso, porque não adianta nada a gente passar essa lista e no dia seguinte o paciente vai dizer, não consigo, estou cansado demais por tudo isso, esquece. E aí, né? E eu fico muito feliz com essa novidade desse curso do Instituto. Aguardo maiores notícias. Eu estou me esforçando, vou conseguir. A tentativa não deu, mas a gente vai conseguir.
Você acha que, bom, você acha que é uma boa, né, para o profissional de saúde de hoje, independente da especialidade, da área de atuação, se está saindo da graduação ou se já saiu há muito tempo, você acha que é uma boa oportunidade de trabalho mergulhar, né, no estudo do sono e dos seus distúrbios em 2021? Né, o cenário é favorável? É muito favorável, está extremamente carente disso, é muito necessário e tem pouca gente. Então, assim, estimular ao máximo. Sim, o sono é pouco tratado, os distúrbios do sono são pouco reconhecidos, as pessoas precisam dormir melhor, entender, e tem pouca gente para ajudar nisso. Então, sim, estimulo todo profissional de saúde de qualquer área, em qualquer momento, fundamental, super interessante, né? A gente acha interessante, lógico, né? Acho é suspeito, mas além de ser extremamente interessante, é extremamente necessário, muito necessário. Então, sim, precisamos. E o sono tem isso, né? Quando eu comecei a estudar também, eu não fui estudar sono porque eu enxerguei uma oportunidade profissional. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa característica de ser uma coisa extremamente interessante, né? E aí, depois que eu percebi, eu falei, gente, isso tudo faz muito sentido. Né? É um negócio legal pra caramba de você ler, de você estudar, e ainda eu posso ganhar a minha vida com isso, né? E transformar a vida das pessoas. Sim, então acho que as pessoas, exatamente, tem que entender que o mercado é bom, além de ser um assunto mega interessante. Então, só a favor, né? Doutora Luciana, muito obrigado. Eu acho que a gente falou de coisas importantíssimas aqui para médicos, fisioterapeutas, fonos, nutricionistas, educadores físicos, né? Todo mundo que está envolvido com a vida do paciente, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos. Temos poucos, né, enfermeiros e farmacêuticos dentro da área do sono, precisamos trazê-los mais para cá, né? Que são pacientes que estão ali, são profissionais que estão ali na beira-leito, né, no cuidado do paciente. É muito intenso, né, o contato dessas pessoas com os pacientes. Então, eu acho que é importantíssimo tudo isso que a gente falou aqui hoje. Obrigado, né, por trazer essa visão, né, e olha, muito bacana essa ideia do curso. Estamos aguardando notícias. Boa, para esse ano não Tomara que dê deu, certo. mas me aguarde que vai ter sim. Vou fazer. Obrigado, doutora. Um abraço. Hoje o recado é apenas um. Eu e a equipe Caio no Sono esperamos você amanhã, domingo, 17/10, às 19 horas, ao vivo pelo YouTube, para fecharmos esse evento com chave de ouro. Além de fazer um apanhado dos principais ensinamentos dessa semana, recheado de conteúdo, eu vou contar os detalhes e abrir as matrículas para a nova turma do treinamento Caio no Sono. Este é o meu curso online exclusivo sobre saúde do sono para profissionais de todas as especialidades, em que eu e os professores que você conheceu nas entrevistas iremos te ensinar os fundamentos desta área do conhecimento humano tão fascinante, tão fértil de oportunidades de crescimento profissional. Então, põe um alarme no relógio ou celular, compareça em tempo real e venha preparado, porque os primeiros alunos terão uma condição especial de matrícula. Obrigado, um abraço e até amanhã.